Estamos ao vivo, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa primeira Eco Live. Com muita satisfação que eu aceitei esse convite de participar dessa nossa primeira transmissão, onde vamos aí com um time de profissionais fantásticos que fazem parte aí do nosso dia a dia de trabalho, a discorrer sobre vários assuntos, tá? No decorrer da live aí a gente vai conversando. É um momento bastante diferente para todo mundo, onde a gente está no momento de construção e desconstrução. Construção, a gente tá percebendo como construir maneiras diferentes de enxergar as coisas, toda essa confusão danada que tá o mundo inteiro, né? Construção de relacionamentos diferentes, de modos de se relacionar diferentes, de como tratar o seu cliente de maneira diferente, né? De como criar novos produtos nesse momento, né? E ao mesmo tempo, nós temos aqui na Ecompost e junto com vários colegas e vários players também, um momento muito forte na economia brasileira, que é um momento de desconstrução de vários mitos que ao longo dos anos foram criados em cima do assunto madeira engenheirada. A Ecompost, ao longo de alguns anos, ela vem trabalhando em cima desse assunto e é pioneira nessa área de madeira engenheirada na linha de LVL, e a gente vem desenvolvendo, junto com toda a equipe, com a diretoria, com todo o pessoal aqui, novas formas de conseguir atender os nossos clientes, com essas novas demandas que estão surgindo. Demandas tanto em sistemas construtivos como em produtos diferenciados, tentando organizar aí a beleza da arquitetura com a estabilidade do produto que a gente precisa. E para isso existe muita gente envolvida, trabalhando em cima disso aí para poder desenvolver um produto adequado. E a Ecompost vem muito forte nesse sentido, desenvolvendo um trabalho muito sério junto à base, junto a nossos clientes, e principalmente tentando atrair, e a gente tem a grata satisfação de ter esse time que daqui a um pouco eu vou apresentar para vocês, de estar nos ajudando a construir de uma maneira forte e enraizada essa nova visão de mercado, que é a madeira engenheirada. Como fazer isso no Brasil? Como desenvolver isso a partir de agora? A gente vê outros países, e daqui um pouco nós vamos falar sobre isso, onde desde a década de 80 isso já vem sido muito trabalhado. Nós vamos ver algumas apresentações aí sobre construções milenares feitas de madeira que estão até hoje, né? E então, quando eu falo em construção e desconstrução, é construção de uma nova visão da madeira, tá? E a desconstrução de alguns mitos que a gente precisa ir mostrando para todos como que isso pode ser melhorado. Legal? Vamos lá. Eu vou pedir para colocar o Paulo, pode pôr, por favor? Aí, Paulo Cardoso, tá? É o nosso grande colega de trabalho, vem nos ajudando aí com muitos assuntos. E o Paulo vai falar sobre a produção da madeira para a construção civil e a sustentabilidade do processo. Tá bom? Paulo, com você. Boa noite a todos, boa noite, pessoal do Brasil inteiro. Sei que tem gente do Brasil inteiro nos assistindo nesse momento, nos acompanhando. Obrigado, Ecompost, pelo convite, pelo esse belíssimo convite. Estou aqui estreando uma live, né? Primeira vez que eu estou fazendo uma live, falei que já fiz televisão há muitos anos, e falar para a câmera é uma tranquilidade, mas fazer live é um pouquinho diferente, né? Então você tem que aprender, dar aquele fiozinho na barriga, como se fosse entrar a primeira vez no programa de televisão, isso é normal. E eu quero aqui bater um papo com vocês, falar um pouquinho da minha experiência e do que eu aprendi ao longo desses anos todos de fazer parte da comunicação do setor florestal, né? E eu gosto muito de contar histórias.
Uma da história que eu acho muito interessante começou lá em... O ano exato foi 2017, 3 anos atrás. Eu fiz um evento que o Guilherme Stamato, inclusive, foi um dos palestrantes, e ele sugeriu, eu falei, tem um pessoal de uma empresa chamada Ecompost para falar sobre madeira engenheirada. Primeiro que falou madeira engenheirada, mas que trem é esse? Né? Aí o Rodrigo Savinsky, na época, foi o palestrante, ele veio com um tema que era assim, madeira engenheirada a partir de lâminas e seus compósitos. Aí a cabeça virou como é que fala? Baralhou tudo. Como é que é madeira engenheirada, lâminas e seus compósitos? Né? Nós fizemos esse evento no dia 31 de maio de 2017, ou seja, quase exatos 3 anos. Né? Pra você ter ideia, na época, quando o Rodrigo começou a palestra, esse tema era tão interessante que tinha pessoas, estava transmitindo, tinham 5.322 pessoas assistindo na hora. Se você quiser saber, acompanhar essa palestra, está no site, lá no meu site, maisfloresta.com.br, na íntegra, a palestra, você vai ver essa palestra, você vai entender mais um pouco. Bom, a partir daí, eu lembro que o Rodrigo começou a falar que eram peças com grande comprimento, mais leve, ou resistência informada. Falei, que resistência informada? A partir de lâminas de pinos. Nossa Senhora, eu preciso prestar atenção nessa palestra. E aí, eu tenho noção, começou um acesso, um monte de gente acessando, interessado no assunto. Meu Deus, a cabeça começou a girar, né? Silêncio total na sala, e a audiência só começou aumentando. A partir daí foi uma descoberta atrás da outra. Foi o pontapé inicial para que eu pudesse pensar num evento maior em que pudesse aprofundar mais esse tema. Depois disso, eu fiz mais 3 eventos e vou fazer um outro em 2021, daqui a pouco eu falo sobre ele. E eu fui lá pesquisar a tal da LVL. Né? O que é essa tal de LVL, que é a madeira engenheirada? E descobri que ela foi usada a primeira vez na década de 40. Olha só, para fazer hélices de avião. Depois, na década de 60, os americanos começaram a fazer vigas. Né? E vem se aprimorando ao longo do tempo. Essa história, com certeza, o Rodrigo e o Guilherme vão se aprofundar melhor aí. São eles os especialistas. Mas como eu sou ligado em silvicultura e com interesse... Logo depois do evento, o secretário de produção de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, veio me perguntar: caramba, precisamos trazer essa fábrica para o Mato Grosso do Sul. Beleza, lindo. Mas temos pinos em Mato Grosso do Sul, já que é madeira engenheirada, né? Essas vigas maravilhosas são feitas a partir de pinos. Aí, um problema sério. A área de pinos do Mato Grosso estava decaindo ano após ano. Tanto é que algumas serrarias lá da região de Ribas do Rio Pardo acabaram fechando por falta de material. Portanto, não é uma produção viável para o estado de Mato Grosso do Sul. Mas, afinal, onde é que o Pinos está? Ele está lá aí em Santa Catarina, onde fica a Ecompost, no Paraná e parte do Rio Grande do Sul, com destaque para Santa Catarina, tá certo? E segundo o levantamento da Associação Catarinense das Empresas Florestais, a ACR, o Gui vai colocar aqui embaixo para vocês o site, né, acr.org.br. O estado tem hoje 828 mil hectares de áreas com florestas plantadas. É floresta, bastante floresta. Dessa totalidade, 67% são com pinos e 33% com eucalipto. E 60% dessa madeira que é colhida em Santa Catarina, hoje vai para a indústria de papel e celulose. 40% para vários. Vai para móveis, para desdobro e principalmente para esse novo mercado que está surgindo agora, que tende a crescer muito, que é o da construção civil, onde a Ecompost cai como uma luva. O Pinos tem desenvolvido acima da média nacional em Santa Catarina. Você tem uma ideia? Por causa de condições climáticas, o solo da região, que é muito propício. Né? Segundo relatórios do IBAR, Indústria Brasileira de Árvores, a produtividade média, o IMA, que a gente fala, né, no Brasil, vou colocar o GC aí também, Guilherme, é de 30,5 metros cúbicos por hectare ano para o Pinos. Em Santa Catarina, algumas empresas atingem a média de 34 a 37 metros cúbicos por hectare ano. Você vê como Santa Catarina tem aptidão para o Pinos. Por isso que a maioria das empresas que trabalham com pinos estão localizadas no estado. Se você também entrar no site da CR, você vai ver lá um levantamento que eles fizeram recentemente sobre a situação das empresas do estado. Vai muito bem, obrigado.
E para fomentar um pouco mais a pesquisa com árvores e madeira de pinos, foi criado o Fundo Cooperativo para Melhoramento de Pinos, o FUNPINOS. Essa palestra, existem 2 palestras sobre o FUNPINOS no meu congresso, que é o Florestas Online. Tem 2 palestras sobre FUNPINOS, depois a gente vai passar o link do site para vocês também quiserem entrar no site e saber mais sobre esse projeto, que é uma parceria com a Embrapa Florestas, que é por meio do envolvimento de especialistas em melhoramento genético em áreas correlatas como propagação vegetativa, enxertia, cultura de tecidos, embriogênese somática, olha só quantos nomes difíceis, polinização controlada e testes de qualidade de madeira para seleção resistente a pragas e fatores bióticos diversos. Esses estudos visam o quê? Melhorar a qualidade e a produção de pinos no estado do Paraná e em Santa Catarina, principalmente. E aí você pergunta, bom, tem pinos, bastante pinos em Santa Catarina, mas é composite, ela tem floresta, ela tem uma base florestal para que possa atendê-la, que ela possa produzir essas vigas maravilhosas, essas lindas madeiras, né? Bom, eu dei pesquisando e a Composite tem 3.500 hectares plantados de pinos, só aí na região de Lages. A Ecopose usa mais o Pinus Taeda, né, que já está passando da primeira para a segunda geração de clones já. Eles estão com idade de 20 a 30 anos e um diâmetro variando de 30 a 35, né? O DAP, que chama de diâmetro da altura do peito. Esse é um bom diâmetro, ou seja, a floresta da Ecopose é uma bela floresta, né? E é toda aí na região da Serra Catarinense. Tem ofertas, bastante ofertas de pinos, ou seja, não é problema nesse exato momento que é composto, alguém, uma fábrica da região, vai faltar pinos. Apesar que as indústrias de papel e celulose estão aí buscando pinos aí adoidado. Estão comprando bastante porque a demanda é forte. Mas a Compost tem outro pulo do gato. Eles estão com uma parceria com a empresa Gateados, que tem lá seus 300 mil hectares de pinos à vontade para fornecer para a Compost. Ou seja, não é o problema. Mas tem um diferencial. Está para ser aprovado agora, o Guilherme pode falar mais sobre isso, que ele participou de todo o processo, a aprovação das normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a construção de wood frame, ou seja, construção de casas de madeira no Brasil. E a partir daí, com essas normas técnicas, pode começar a liberar, vai liberar, né, os empréstimos da Caixa para você possa ir lá tirar o empréstimo para construir uma casa de madeira, que hoje não tem. Você vai na Caixa ou qualquer outro banco, você não consegue ter lá um empréstimo para você construir a casa de madeira, não faz nem seguro, né? Esse é um grave problema. Alguns condomínios residenciais de alto luxo é proibido construir casa de madeira. Um absurdo. Bom, depois de aprovadas as normas técnicas, como é que fica? Está aí um novo mercado promissor à vista no Brasil, ou seja, pode ser, eu acredito que vai, por isso que eu não vou fazer o evento ano que vem, que esse mercado vai crescer e vai crescer muito. Vai crescer bastante. E aí eu tive que dar uma pesquisada também. Falei com o pessoal da Arbogen, França, meu amigo França, que é de Santa Catarina, que atende toda a região aí. Existe algum material genético superior que para melhorar as nossas florestas, a qualidade dessa madeira? Sim, existe. A Arbogen já está fazendo um trabalho nas áreas da Ecompost, com vários clones para melhor se adaptar. Porque qual que é a ideia? Que você tenha um clone que ele cresça mais rapidamente, com maior diâmetro. E outra vantagem que o Fernando está me contando, que cada vez mais o mercado de Santa Catarina está se profissionalizando, ou seja, o produtor rural está chegando lá na Arbogen e falando, eu quero isso, eu quero aquilo, não quero isso, eu quero este. Ou seja, já conhece o material, está começando a se profissionalizar e já sabe para quem que vai vender, né? Na verdade, esse é um nicho de mercado que se avizinha muito promissor para os próximos anos. Então, se você está me assistindo, é um produtor rural aí do sul do país, tem que prestar muita atenção. Eu vou falar de números daqui a pouco. E para poder laminar essas árvores, o produtor rural tem que ter um trato cultural profissional. Aí que entra o profissionalismo, né? Tem que ter desbastes aos 8, 12, 16 e 20 anos. E desrama a partir dos 3 anos. Ou seja, para que a árvore tenha cada vez um diâmetro maior. E tem uma boa notícia.
40% dos clones disponíveis do Estado hoje já estão chegando na segunda geração, ou seja, mais adaptados e melhores. Então, os proprietários têm que pensar para quem que ele vai vender sua floresta. Para celulose, para madeira serrada, para quem? Tem que fazer conta. Contratar um profissional, não só para cuidar da floresta, mas para que a propriedade tenha uma excelência operacional florestal de ponta. Ou seja, não só de ponta, mas ali na ponta do lápis. Porque a conta é custo mais rentabilidade. Se paga mais por uma árvore com diâmetro maior, será que se paga? Sim. Maior valor agregado e maior qualidade, com certeza, valem mais. Não só para o proprietário, mas para a empresa que compra essa madeira. O Guilherme vai me acompanhar agora, colocar os GCs aqui embaixo para vocês terem uma ideia. Ó, a média que se paga hoje pelo Pinus em Santa Catarina é de R$15 a tonelada por corte de primeiro desbaste, tá? Com 8 anos e tal. De R$55 a R$65 a tonelada por árvores entre 15 e 18 anos. E agora? E com árvores acima de 20 anos, com DAP de 30 centímetros, ou para mais, né? 30, 35, até mais, é difícil achar 45 hoje, o mercado paga entre 150 e R$250 a tonelada. Bastante diferença, na verdade? Ou seja, comece a pensar para quem você vai vender a sua madeira. A CR divulgou recentemente também o Anuário Estatístico de Base Florestal para o Estado de Santa Catarina. Está disponível também no site deles, no acr.org.br. Tá? Então você entra lá, tem o anuário, fala das empresas, o que tem o estado, o potencial do estado e tudo mais. E como eu disse no começo, tem várias palestras sobre madeira engenheirada no nosso site, né? E sobre construção civil no nosso site. Vou pedir para o Guilherme colocar também nossos links aqui, ó, no maisfloresta.com.br, tem uma palestra lá sobre madeira engenheirada. No nosso congresso online, florestasonline.com.br, tem várias palestras sobre uso da madeira na construção civil. O Guilherme Stamato também está lá com uma palestra sua. Em abril, nós vamos lançar no congresso mywoodhome.com.br. E como é que eu cheguei nesse congresso mywoodhome.com.br, que está aqui embaixo? Porque eu vi que nesse país existem vários mitos em relação... Acho que o Guilherme vamos falar sobre isso também, mas alguns mitos que casa de madeira é casa de pobre, né? E que casa de madeira não dura, que casa de madeira daqui uns anos começa a apodrecer tudo. Por quê? Porque o brasileiro tem na mentalidade que casa de madeira é aquela casa de tábua com a ripinha no meio. Na verdade, não é isso. O que nós vamos falar hoje, que vocês vão ver daqui para frente, é um universo de madeira engenheirada, de madeira de wood frame, de madeira de todos os tipos. Na verdade, é LVL, CL, o Guilherme e o Rodrigo vão poder falar mais também, o Diego, também é uma sopinha de letras, né? São vários tipos de madeira, né, Guilherme? Eu até sorri quando eu falo. É uma sopinha de letras de todos os tipos de madeira que você pode usar na sua construção civil. Ou seja, nós temos muito que aprender nesse país, nós temos muito que fazer nesse país, e nós eu falei agora há pouco com o Paulo Pupo, que é o diretor executivo da BINSE, para saber como é que andam as normas técnicas. Até falei para o Gui essa semana, o Guilherme Stamato, que estava andando, mas realmente está parado por causa do Covid, as normas técnicas estão ainda paradas, elas agora precisam ir para consulta pública, né? Ficam 60 dias de consulta pública, depois de aprovadas, talvez esse ano, se Deus quiser, as normas técnicas estarão aprovadas, para a gente falar um pouco mais dela do ano que vem. Mas aí, voltando ao Congresso, o objetivo dele é mostrar para as pessoas, olha o que nós temos nesse país, olha os profissionais que estão trabalhando nesse país hoje, olha o que nós temos. Quando vocês assistirem a palestra do Marcelo Aflalo, por exemplo, que é do Núcleo da Madeira, que ele vai mostrar o que nós já temos nesse país, para que você possa construir sua casa de madeira com segurança, com tecnologia, com tudo mais, você vai ficar assim, eu não sabia que tudo isso existia no nosso país. E existe, está aqui e profissionais têm. Alguns estão aqui com a gente, vão participar dessa live de hoje. Era isso que eu tinha que falar. Olha, se deixar eu falar, eu vou tomar o tempo de todo mundo aqui e vou ficar o dia inteiro falando. Paulo,
Paulo, nós temos certeza disso, viu? Então, eu tenho duas perguntinhas para fazer para você, se você pudesse nos responder. Primeira delas, eu posso afirmar tranquilamente, então, que nós temos uma indústria sustentável? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte, ó, quais são as diversificações ainda pouco exploradas, ainda que podemos evoluir nesse segmento? O que você pode me ajudar com isso? Esse é um detalhe interessante que eu acabei esquecendo, né? Sustentabilidade. Que é mais sustentável que uma casa de madeira? Sequestra carbono, né? Ela, durante 20, 30 anos, ela está sequestrando carbono da atmosfera, esse carbono fica lá retido na madeira, depois esse carbono fica lá na sua casa retido por mais 30, 40, 50 anos, você anda aí no Rio Grande do Sul, você anda em Santa Catarina, você vê casas, igrejas, 150 anos, 200 anos, né? Tá lá, esse carbono está lá. E é sustentável, ou seja, a construção hoje de madeira é a construção mais limpa que tem, né? Hoje você tem processos que você chega com a casa pronta, vou falar muito mais do que eu com propriedade, a casa, em 30 dias, ela está pronta, né? Ela é feita na fábrica e chega para montada, chega já montada. Fora isso, tem vários itens que você... Tem mais um estudo que eu gostaria de publicar depois, quem fizer pergunta eu posso mandar, que é o estudo de quanto a indústria de casas, de construção civil, que usa alvenaria, contribui para a poluição do meio ambiente quanto em relação à casa de madeira. Isso é uma pesquisa muito interessante que a hora que você vai falar assim, nossa, como essa casa é sustentável. O que eu estou fazendo que não fiz a minha casa de madeira ainda? E aí eu tive a oportunidade, na época que a gente tinha um site Painel Florestal, eu tive a oportunidade de visitar 17 países. Eu lembro que nós fomos na Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Finlândia, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Lá, todas as casas são de madeira. Todos os postos de iluminação lá na rural, lá na Austrália, são de eucalipto. Ou seja, lá se usa madeira há quantos anos? Há centenas de anos. A casa de madeira é uma realidade. E por que não é realidade no Brasil? Por que nós optamos por fazer casas de alvenaria, concreto e ferro e não fazemos casas de alvenaria, de madeira? Precisamos mudar essa realidade. E eu acho que, primeiro, madeira nós temos. Nós temos hoje 8 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil, a maioria de eucalipto, mas também dá para fazer muita coisa com eucalipto. Ou seja, vários estudos estão sendo feitos pela Universidade de São Carlos, por várias entidades, de usar tanto pinos como eucalipto. Tanto é que no nosso congresso a gente vai construir uma casa, a gente vai construir um local que vamos usar os vários tipos de construção. Vamos tentar usar madeira rolista, de eucalipto tratado, vamos usar madeira gerada, vamos usar wood frame, para que as pessoas possam ver como é que é, pôr a mão, conhecer, e tudo isso será transformado em vídeo, será uma série transformada em vídeo. Porque é o que a gente quer, mostrar, que as pessoas vejam, que põem a mão, que sintam, que tenham conhecimento. Então, falta um pouco disso, e eu acho que lives como essa ajudam demais nesse processo, ajudam demais as pessoas a entenderem um pouco mais esse mercado e se apaixonarem por aquilo que eu já estou apaixonado. Né? Você imagina o Rodrigo, o Gui, imagina. Essas pessoas aqui em cima estão loucas para essa norma da ABNT ser aprovada para começar a trabalhar ainda mais o tanto que eles já trabalham. Paulo, muito obrigado pela sua apresentação aí. É aquela história, conhecimento não toma espaço, né? Eu acho que foi muito engrandecedor os seus comentários. Peço para você aguardar aí, que está aparecendo várias perguntas aqui, e no decorrer aí da apresentação a gente vai direcionando as perguntas para os palestrantes, tá bom? Muito obrigado pela sua participação aí, tá? Antes de chamar o próximo palestrante, que é o nosso colega aí, Rodrigo Romano, eu gostaria de agradecer muito às 103 pessoas que estão nesse momento nos assistindo. Assim, é muito bom tê-los aqui com a gente. O pessoal que está mandando mensagem aí também, Carlos Lopes, a Natália Pereira,
aí o Paulo Costa, boa noite, Paulo, João Luiz, aí Edelmar, Vilmar, nosso colega de trabalho aí, que também participa ativamente do nosso dia a dia, né? Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? A ideia é exatamente essa, o Paulo acabou de explicar aí tudo o que a gente pode ainda crescer nesse segmento. Nós temos muita coisa para fazer, e a gente vai ver no decorrer das próximas palestras que realmente nós temos muito a aprender e muito a aplicar ainda no nosso dia a dia, ok? Vamos colocar então aí a foto do Rodrigo, do seu Rodrigo Romano, mais conhecido para nós aqui como Roma, né? Boa noite, Roma, seja bem-vindo. O Roma vai falar sobre madeira engenheirada no mundo, tá? Vai explicar um pouquinho como que a coisa está andando comercialmente, quais são as oportunidades de crescimento que ainda a gente tem, né? Boa noite, Roma, seja muito bem-vindo, com você. Boa noite, Marco. Boa noite a todos da Ecompost, meus amigos palestrantes. Obviamente que eu não tenho a mesma desenvoltura do Paulo aí com as câmeras, mas vamos tentando, né? Também agradeço o convite que vocês fizeram para eu tentar colocar um pouco do que é a madeira engenheirada fora do Brasil. Vou puxar um pouco mais para o mercado americano, porque é o mercado que eu atuo mais forte. A gente tem uma atuação no mercado europeu, tem até alguma coisa na África, mas o mais forte para a gente é o mercado americano, e que, inclusive, é através desse mercado que a gente começou a fazer um trabalho junto com a Ecomposit. Então, a minha ideia também é traçar um pouco o paralelo de como está o mercado, principalmente o mercado americano, com o mercado brasileiro na madeira engenheirada, né? Tem mais, que nem você já falou no começo, Marco, o mercado americano, a madeira engenheirada tem mais de 50 anos, e só que a partir dos anos 80 que ela começou a ser um pouco mais, começou a ser amplamente utilizada, por dois motivos principais. Um motivo econômico e o outro motivo é o motivo ambiental. Você poder utilizar árvores, que nem o Paulo falou, de 20, 25 anos, diferente de você ter que utilizar árvores nativas de maior idade. Então, esses dois motivos que trouxeram o uso da madeira engenheirada mais forte, principalmente na década de 80. E aí, em 1991, a Associação Americana colocou o LVL, que é o principal assunto nosso de madeira engenheirada, ele fez a primeira menção como uma subcategoria do glulam, que nada mais é que hoje a gente conhece aqui no Brasil como miolo sarrafiado. São várias camadas de madeira serrada, colada uma na outra, que também serve para você fazer estrutura de casas, enfim. E até eu peguei um pouco de alguns dados, talvez não estejam 100% atualizados, mas são dados bem confiáveis do LVL, do uso do LVL nos Estados Unidos. Hoje, 58% do LVL nos Estados Unidos ele é utilizado para construção residencial. Isso inclui novos projetos e projetos mais antigos. Até isso, reformas. Até isso é um negócio interessante, porque quando eu comecei a atuar no mercado, eu comecei no mercado na construção civil, no compensado nos Estados Unidos, e quando a gente começou nesse mercado nos Estados Unidos, eu e meu sócio, a gente começou a rodar os Estados Unidos e a gente via, sem também nem ter tanto a percepção do que a gente tem hoje e o que a gente conhece hoje do LVL, a gente rodava os Estados Unidos e via prédios de 3, 4 andares, e assim, cidades praticamente
sendo erguidas em cima de madeira, em cima de LVL. Então, a gente ficou, assim, intrigado e maravilhado em ver como os Estados Unidos usa o LVL de uma maneira inteligente, por assim dizer, né? Então, 58% do LVL hoje nos Estados Unidos ele vai para uso residencial. 8% ele vai para construção não residencial e 34% ele vai para móveis e outros produtos. E dentre esses outros produtos, inclui, por exemplo, armação de portas e batentes, que é um produto que hoje a Ecompost está fazendo com a gente e está mandando para os Estados Unidos. E até depois eu vou puxar um comentário sobre isso. O Paulo falou sobre casa de madeira, casa de pobre, ou dá uma impressão de ser uma coisa sem muito estudo ou sem muito estudo de engenharia em cima disso. E, na verdade, é exatamente o contrário. O que você precisa aplicar de engenharia para você ter um LVL e o LVL conseguir ter a estrutura que você precisa para o uso são anos de estudo para você, e amostras para você poder aplicar isso num produto. Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco para vocês. Então, assim, hoje a gente atua em diversas indústrias no LVL, e indústria de RV, que é aqueles recreational vehicles, que são aqueles motorhome que a gente conhece no Brasil, usa o LVL, indústria de carroceria usa LVL, indústria de portas, indústria de construção civil, obviamente. E nos Estados Unidos, em 2017, estima-se que o total de madeira engenheirada produzida nos Estados Unidos é de 1,5 milhão de metros cúbicos. Eu não sei esse dado no Brasil, se alguém tem esse dado no Brasil, mas só nos Estados Unidos produzido lá é 1,5 milhão de metros cúbicos. Eu não estou nem mencionando o que é produzido, o que foi produzido fora dos Estados Unidos e foi enviado para lá, que esse número fica muito maior do que 1,5 milhão. 1,5 milhão de metros cúbicos, 30 mil containers de 40 pés de madeira engenheirada. Esse número, ou seja, o Brasil tem muito ainda para crescer nesse mercado, e se for, por exemplo, 1/10 do que hoje os Estados Unidos usa, já é um número extremamente gratificante para a gente que trabalha com isso. Hoje, comparando, trazendo esse paralelo para o Brasil, o que o americano vê hoje como um grande diferencial nesse produto, né? Obviamente que além do diferencial econômico e viabilidade, o LVL ele traz uma padronização, a madeira engenheirada em si, né, traz uma padronização que você não consegue comparar com a madeira serrada. Você consegue padronizar muito mais o LVL do que a madeira serrada, porque você tem todo o controle desde o início da tornear a tora até a prensagem, a secagem das lâminas, tudo. Então, você consegue ter um controle muito maior e você consegue padronizar o produto muito melhor. Você controla a especificação, uniformidade, retilinidade, e o LVL é até menos suscetível do que a madeira a empenamento e torções, né? E aí, voltando um pouco, em 2000, um dos projetos que a Ecompost está com a gente nos Estados Unidos é um projeto que, só para vocês terem uma ideia da dificuldade que é e do quão complexo é, e o quanto tem de estudo e de engenharia envolvida por trás. Esse projeto começou em 2019, no começo de 2019,
e até ele começou em janeiro, fevereiro de 2019 com amostras, depois a gente, enfim, foi um vai e vem de amostras, aí a gente até teve a participação, tem tido a participação do Guilherme Stamato nesse projeto. Quantas vezes a gente já foi no laboratório da universidade fazer testes, e esse é um produto que aparentemente é simples, mas é um produto que de simples não tem nada, porque ele vai ser usado, ele é usado na armação, na estrutura de portas, e tem porta normal, porta de interior, e tem porta também contra furacão, ou seja, além de tudo, o LVL ele tem uma força que você pode empregar dependendo da maneira como você constrói e como você usa o LVL no produto final, ele tem uma força que você pode aplicar que é a prova de furacão. Então, assim, não preciso falar mais nada. E um projeto que começou em janeiro, fevereiro de 2019, a gente começou a fornecer esse material para os Estados Unidos em fevereiro de 2020, ou seja, 13, 14 meses depois, devido à quantidade que você tem que ter de testes e mudança de especificação para você poder atingir o que essa madeira engenheirada precisa, e assim, dá um pouco da noção para a gente também da onde a gente pode chegar com a madeira engenheirada, né? Então, assim, o Brasil tem muito a crescer com a madeira engenheirada, e eu acho que o grande diferencial da E-Composite nisso é que a E-Composite já nasceu dessa maneira. A E-Composite já nasceu projetada para fabricar madeira engenheirada. Então, todo o parque fabril, os equipamentos, o pessoal que trabalha já está com a mentalidade da madeira engenheirada, que não é simples madeira serrada, é uma madeira com muito estudo em cima disso. E é isso que os Estados Unidos faz hoje, e a E-Composite já nasceu com essa característica. Então, acho que basicamente assim, o que eu tinha para falar é isso, e o número que para mim fica bem expressivo aí para a gente sobre o mercado da madeira engenheirada é esses 1,5 milhão de metros cúbicos fabricados dentro dos Estados Unidos, que são mais ou menos 30 mil containers de madeira engenheirada. Só de madeira engenheirada, não estou falando nem de compensado, por exemplo. E acho que basicamente é isso, Marco. Ótimo, Rodrigo. Muito, muito obrigado pela sua participação. Eu estou me controlando aqui para te chamar de Rodrigo, porque no dia a dia é Roma, né? A gente fala praticamente todos os dias aí. E você tem, graças a Deus, nos dado bastante trabalho aí. Temos que suar a camisa aí para correr atrás dos resultados. Mas você faz parte do time com a gente aí, isso é fantástico. Ter a sua experiência aí nos ajudando a fortalecer ainda mais a imagem da E-Composite no Brasil e fora dele, tá? Mas, Roma, me diga uma coisa, tá, tudo bem, a gente sabe, você conhece muito bem o mercado lá fora, o que nós temos que fazer para que a coisa aqui deslanche? É mentalidade? É o modo de enxergar as coisas? O que nós precisamos fazer para que isso vire a chave aqui no Brasil? Na verdade, assim, além da mentalidade, eu acho que o trabalho, primeiro de tudo, eu acho que, assim, o nascimento de uma fábrica como a E-Composite já é um grande passo para isso, porque vocês já nasceram para madeira engenheirada, então isso já é um grande passo para a gente começar a buscar o que os Estados Unidos têm hoje, e a gente começar a tentar conseguir pelo menos chegar próximo e do uso da madeira engenheirada que tem fora do Brasil, no Brasil. Então esse é o primeiro passo. E depois, aí tem obviamente até, como eu comentei no começo,
a pressão econômica e a pressão, por exemplo, quando você começar a ter um pouco mais de dificuldade e de você extrair madeira nativa, e se você conseguir, quando você começa a comparar, e eu acho que falta divulgação nessa comparação, até mesmo do custo da madeira nativa, na verdade a comparação da madeira nativa hoje no Brasil, e também, por exemplo, das casas de alvenaria, se você fizer essa comparação, hoje talvez falta a divulgação dessa comparação. Então, se você comparar o custo, a dificuldade de extração, tudo isso, e comparar com o LVL, você vai começar a entender o porquê que os Estados Unidos usa tanto o LVL hoje e não usa quase nada de madeira nativa e nem de alvenaria. Então, eu acho que falta isso, Marco, um pouco de divulgação. E, assim, isso também, eu até, junto com até uma pessoa que me ajudou, o Marcelo, meu sócio, levantando um pouco de dados do mercado brasileiro, se você for comparar o LVL com a madeira nativa para a construção civil, se você comparar o número inicial, ele até parece que, assim, elas por elas. Só que a hora que você vê o quanto você pagou de madeira nativa e o quanto você realmente recebeu, porque depois você tem que aparelhar e tem todas as dificuldades da madeira nativa, o LVL é muito mais viável que a madeira nativa. E conforme até o Paulo falou, a alvenaria também, se você começar a fazer essa comparação, também você vai ver que o LVL tem muita vantagem. Então, acho que falta um pouco disso e divulgação. E uma fábrica como Ecompost que nasceu para isso, né? Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação. Tem algumas perguntas já para você aqui na sessão de perguntas. Depois no final a gente vai fazer algumas perguntas que o nosso público está passando, tá? Mas não se preocupe que todas as perguntas vão ser respondidas, ou aqui ou pelo site, tá? Agradecer novamente ao pessoal que está nos assistindo aí, Thiago Freitas, grande Thiagão, nosso colega aí de longa data, o João Luiz, Eunice novamente, Vinícius, Jean Marcos também, pessoal que tá participando ativamente com a gente aí. Muito obrigado mesmo. A live, na verdade, é para vocês, para a gente poder trocar essas informações, tá? Então, tem muitas perguntas aqui, mas podem ficar tranquilo que a gente vai, na medida do possível, vai responder. Se não aqui ao vivo, a gente vai responder depois via e-mail, tá bom? Então, pode ficar todo mundo tranquilo, tá bom? Estamos com 115 pessoas ao vivo agora aqui nos assistindo nesse momento. Isso é muito gratificante para a gente fica muito contente com esses números aí, da nossa primeira Ecolive. Só falar um pouquinho das nossas Ecolives, nós devemos começar a partir de agora uma série de lives falando sobre os nossos produtos, mais especificamente aí de assunto mais aprofundado, né? Hoje a gente está dando uma geral. Cada um desses palestrantes que estão aqui tem assunto para ficar o dia inteiro falando, né? Então, a gente sabe que 15 minutos aí é muito corrido, tá? Paulo, eu preciso só fazer uma correçãozinha aí, que acabei recebendo uma mensagem aqui, que sobre a área plantada de Santa Catarina, que é 300 mil. A área da Gateados, que é quem a gente tem uma parceria, são 10 mil hectares, tá? Só para ficar claro aí no que a gente falou. Esses dados foram nós que passamos para o Paulo, então o Paulo acabou replicando aí. Tá bom, Paulo? Desculpa aí pelo equívoco aí, mas os dados são esses. Então, a Gateados tem 10 mil hectares plantados próximo a gente aí. Tá bom? Bom, vamos lá. O próximo palestrante, seu Guilherme Stamato, né? Esse é parceiro de longa data também da empresa, nos ajuda aí em todo o cálculo estrutural. Ele é envolvido porque o doutor Stamato, ou o professor Stamato, como é chamado. Tive uma grande honra de conhecê-lo alguns meses atrás,
e de lá para cá só vem crescendo a minha admiração pelo seu trabalho, e ele vai nos falar sobre estrutura de madeiras engenheiradas. Professor Stamato, é com você aí a palavra agora. Muito, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Obrigado, Marco, obrigado aí pelo elogio, mas é um prazer, uma honra muito grande poder vir falar com vocês aqui, falar sobre esse tema que é o tema que eu dediquei toda a minha carreira profissional. E queria agradecer quem está assistindo também. Poxa, é uma oportunidade muito grande de poder falar para tanta gente assim das estruturas de madeira. Acho bem interessante esse final do que o Roma estava falando em relação a utilizar a madeira engenheirada ao invés de usar madeira nativa, né? Eu acho que esse é um grande ponto mesmo que a gente precisa começar a divulgar aqui no Brasil, né? A gente tem umas condições muito díspares entre o entendimento do brasileiro em usar madeira, muitas vezes é ali que está destruindo a floresta amazônica, enquanto, na verdade, usar uma madeira engenheirada, a gente está proporcionando um grande ganho para o meio ambiente em se plantar novas florestas, consumir essas florestas ainda na sua idade de crescimento, e isso vai ser replantado. Então, isso para a gente é muito importante deixar bem claro essas diferenças. E é interessante que, como o Roma colocou, que isso foi uma evolução, né? E a gente sabe que os produtos engenheirados realmente foram uma grande evolução dos países que já tinham uma grande tradição no uso da madeira e não quiseram deixar de usar a madeira para poder para construção. Então eles desenvolveram outras técnicas a partir de árvores menores de reflorestamento para isso. É interessante, eu gosto sempre de colocar que a gente tem um hábito aqui no Brasil de achar que o brasileiro não gosta de estrutura de madeira ou não gosta da madeira. Isso não é o que eu percebo, tá? A maioria das pessoas que eu converso gosta muito de madeira e tem pouco conhecimento a respeito disso. E acho que essas lives são muito importantes para a gente poder esclarecer um pouquinho, trazer um pouquinho do nosso conhecimento, da história, para tentar dar um pouco de tranquilidade para as pessoas que gostam de madeira e que gostariam de usar mais. Por isso, acho que é interessante a gente trazer a memória positiva das estruturas de madeira. Tá? O brasileiro talvez se lembre, mas são muitas estruturas antigas. O sistema de construção que a gente chama de colonial utilizava as paredes de pedra, mas o telhado era em estrutura de madeira e os assoalhos, os pisos também eram em estrutura de madeira. Eu faço muita inspeção de estrutura, e muitas vezes de estruturas antigas, e encontro construções de mais de 100 anos ainda em uso, com madeiras da época aí. Eu já visitei estruturas com mais de 150 anos, com as madeiras intactas, com poucos defeitos. Geralmente os defeitos, os problemas, as patologias, como a gente fala, são decorrentes de problemas de falta de manutenção. Essas estruturas muitas vezes ficam muito tempo fechadas e sem cuidado. Tá? E é interessante também olhar para o ponto de vista histórico, né, porque isso não aconteceu só no Brasil. Mas a gente passou, na nossa história recente aqui, no Brasil se utilizava madeira com mais frequência até mais ou menos a década de 50, 60, principalmente aqui nas regiões sul e sudeste. E o que aconteceu foi que, ao mesmo tempo que a madeira, que era uma extração sem cuidado, sem reflorestamento, sem manejo sustentável, esgotou os recursos aqui na nossa região, também coincidiu com o aumento da indústria siderúrgica e da indústria de concreto, que vieram com bastante força. Isso fez com que, competitivamente, a madeira perdeu espaço. Com essa perda de espaço da madeira, também perdemos a mão de obra. Não era mais interessante um profissional ser um carpinteiro, porque poucas estruturas de madeira eram feitas. Então, fomos perdendo o conhecimento básico. Inclusive, as próprias escolas de engenharia e de arquitetura também diminuíram o conteúdo na área de madeiras. Tá? Hoje a gente está conseguindo reverter esse quadro, trabalhando, fazendo um trabalho grande do Ibramen, do Núcleo da Madeira e de muitas pessoas envolvidas nesses processos, de que tenhamos mais conteúdo de madeiras nos cursos. E os alunos procuram muito também. A gente percebe isso pela procura hoje pela internet de informações. Tá? Então, isso é um ponto que a gente precisa reverter. Tá?
Por outro lado, o que a gente vê mundo afora, que o Roma comentou e que a gente está começando a ver no Brasil agora com algumas décadas de atraso, é que com a falta de madeira nativa, como o brasileiro estava acostumado, com as peroba rosa, ipê, jatobá, o que tem que ser feito é usar todo o conhecimento que já existe sobre a madeira, e a partir de madeira de reflorestamento, e aí geralmente madeira de reflorestamento a gente utiliza o pinus e o eucalipto, porque são madeiras que se adaptaram muito bem ao clima para o reflorestamento, e aplicar muito conhecimento, muita tecnologia, muita ciência, muita engenharia, para que a gente desenvolva novos produtos a partir dessa matéria-prima de madeira de reflorestamento, e aí é por conta disso, de aplicar tanta engenharia, né, que a gente traduziu o Engineered Wood Products para produto engenheirado de madeira, mas que faz todo sentido, né, com essa possibilidade de engenheirar, a gente está pegando algumas propriedades básicas da madeira e convertendo num novo produto que tem propriedades apropriadas para aquilo que vai ser usado. Então, determinados produtos são bons para a gente usar, como o LVL, a madeira laminada colada, são boas para serem usados como pilar, viga, enquanto o CLT, lembrando da sopa de letrinhas aí que o Paulo falou agora há pouco, né, o CLT é um sistema de lâminas de madeira colado, só que de forma cruzada, né, enquanto algumas lâminas estão no sentido, as primeiras estão no sentido, as próximas estão no outro, e isso vai se intercalando. São produtos interessantes para laje, por exemplo, ou para paredes, tá? Então, são muitos produtos novos sendo desenvolvidos. O que a gente tem aqui no Brasil, a gente já tem disponibilidade de alguns desses que eu falei, e que estão revolucionando mesmo a construção civil no mundo. Eu vou tentar dar uma passada rápida aqui para poder falar um pouco e dar uma pincelada para que vocês depois consigam procurar mais informações. É interessante que, junto com esse desenvolvimento das madeiras, está se desenvolvendo muito outras ferramentas para fazer projetos mais avançados. Então, softwares de desenho e de cálculo de estruturas de madeira estão se desenvolvendo muito já dentro da sistemática BIM, e ligados, esses softwares de desenho já são ligados a sistemas de usinagem que, com automação, processam a madeira com precisões da ordem de décimo de milímetro. Isso, estou falando de estruturas com peças de 20 metros de comprimento, com precisão de décimo de milímetro. Tá? Com isso, a gente tem visto estruturas fantásticas sendo feitas aí mundo afora, e aqui no Brasil já estamos começando a fazer esse tipo de estrutura, trazendo essas tecnologias, né? E não são só os softwares, mas são muitas ferramentas apropriadas, inclusive ferramentas que são muito mais seguras para quem está utilizando, para quem está operando, né? São ferramentas onde a automação está ganhando espaço, e com isso a gente está ganhando em industrialização, em previsibilidade de consumo de material, redução de desperdício, prazo, conseguimos atender os prazos de uma forma muito mais precisa. Tá? Então, esse conceito todo vem num pacote muito completo, não é só passar a utilizar a madeira engenheirada no lugar da madeira nativa, não, é um conceito novo de construção, tá? É um conceito novo que vem aplicado nas normas de wood frame, é um conceito novo que vem aplicado nas construções com madeira laminada colada, com CLT, com LVL, na construção de prédios altos ou de grandes vãos. Então, são outras, digamos assim, que é um avanço de tecnologia mais completo do que simplesmente o produto engenheirado. Eu até, quando algumas pessoas me procuram para falar, eu posso trocar aqui, em vez de peroba, eu poderia usar o pinus tratado ou laminado colado, eu recomendo que se refaça o projeto para que ele fique apropriado para aquela matéria-prima, tá? Para que a gente possa realmente usar toda a tecnologia que pode ser utilizada junto com isso. O que acontece quando a gente faz uma comparação da madeira nativa que a gente encontra no mercado normal? A gente vê que a madeira é torta, a madeira vem com alta umidade, muitas vezes a gente não sabe a espécie, ou mesmo dentro da mesma espécie, tem uma variação das propriedades muito grande. E o produto engenheirado é o oposto disso. Com o produto engenheirado a gente consegue ter as peças sempre retas, com propriedades mais regulares, sem grande variabilidade,
com a procedência conhecida, e tudo isso ajuda muito na execução de uma estrutura, tá? Não tem que ficar corrigindo os defeitos de uma madeira nativa, digamos, de um mercado convencional. É lógico que existem bons fornecedores de madeira nativa que tomam alguns cuidados, entregam madeira seca e usinada, mas, infelizmente, são raros, né? É interessante observar que, junto com esse pacote todo de novas tecnologias, a gente também está tendo uma atualização das normas, não só no Brasil, tá? As normas europeias estão mudando, as normas do Canadá estão mudando, as normas dos Estados Unidos estão mudando, todas para se adequarem aos novos conceitos de estruturas de madeira. Essas normas, inclusive, estão assumindo agora as possibilidades de construir prédios altos em madeira. A gente já tem uma infinidade, aí, dezenas, talvez centenas de prédios com mais de 10 andares em madeira, em estrutura de madeira sendo feito. O mais alto hoje, já executado praticamente, tem 22 andares. E mais outros em projeto de muitos mais andares aí que a gente pode ver se vocês fizerem umas buscas no Google, vocês vão encontrar, e acho que o Diego vai comentar sobre eles daqui a pouco. Tá? E essas normas a gente está atualizando no Brasil também. Tá? Aqui no Brasil a gente está revendo a norma de projeto de estruturas de madeira, a gente está em fase final aí de aprovação dessa norma de wood frame que o Paulo citou, e esse processo foi um processo longo, de um grupo grande que se reunia frequentemente em Curitiba, que escreveu a diretriz SINAT. A diretriz SINAT foi o primeiro documento público, né, do Ministério das Cidades da época, que discriminava como deveria ser uma construção em wood frame, inclusive para poder ser financiada pela Caixa ou pelo programa Minha Casa Minha Vida. Isso já foi um grande salto, e o próximo salto, então, é a publicação da norma de wood frame. E por que é interessante essas normas? Essas normas dão segurança para quem vai utilizar. Essas normas dão segurança para o cliente final, dão segurança para a construtora, dão segurança para nós, projetistas, de que nós estamos fazendo o que tem de mais seguro no que se tem feito no mundo todo. Tá? As normas brasileiras, apesar de a gente ter desenvolvimento próprio, grande parte dela vem do conhecimento que a gente busca fora do Brasil também. Com isso, a gente tem uma grande segurança de projetar essas estruturas. Aqui no Brasil, a gente tem prédios de 4 andares feitos em wood frame, e não são poucos, tá? Eu já diria aí que a gente já está na ordem de 20 prédios, quase de 3 ou 4 andares já construídos no Brasil em wood frame, aprovados dentro dessa diretriz SINAT, financiados no sistema ou Minha Casa Minha Vida, ou Caixa, ou algum financiamento de bancos. Tá? Então, isso só foi possível, é lógico, porque estão embasadas em normas sérias, né, em conhecimento técnico que a gente desenvolveu ao longo desse tempo. A gente, que eu falo, não sou eu, é toda uma comunidade de profissionais aqui do Brasil e do exterior que tem feito. Tá? Aliás, prédios de até 6 andares são muito comuns na América do Norte, principalmente. Isso é novidade para nós aqui no Brasil. Tá? Uma coisa interessante sobre as normas é que essa diretriz SINAT que eu falei, ela é escrita basicamente para que a gente atenda às normas de desempenho aqui no Brasil. O que são essas normas de desempenho, né? Desempenho em habitação? Aqui no Brasil não existia nenhuma norma que organizava ou disciplinava qual o conforto térmico que uma casa tem que ter, qual o conforto acústico que uma casa tem que ter, qual o desempenho em situação de incêndio que uma casa tem que ter. E nós fizemos o trabalho de escrever uma diretriz SINAT, junto com o IPT, com o Falcon Bauer, dizendo como a gente precisa construir em wood frame para atender todos esses critérios de desempenho. Então, todas essas construções que eu falei dos prédios de 4 andares, ou outras muitas casas que foram construídas em wood frame, a minha, por exemplo, seguem critérios que atendem todos os critérios de desempenho mínimos dessa norma, que é conhecida aqui no Brasil como a norma de desempenho, ou NBR 15575. Tá? E eu falo com conhecimento de causa. Eu moro numa casa de wood frame há 3 anos e meio, e a gente sente aqui o que é o conforto de morar numa casa desse tipo. Tá? Agora aqui em São Carlos já está mais frio, né? Já chegou uma onda de frio aqui, e a gente sente o que a gente já mediu, inclusive, foi uma tese de um aluno de mestrado da USP, o Alexandre Murari, que fez as medidas de temperatura, e a gente sentiu que no inverno
a casa sempre está pelo menos 5 graus mais quente aqui dentro do que o frio lá de fora. E no verão está sempre de 3 a 4 graus mais fresco aqui dentro do que no calor lá de fora. Tá? Isso eu sinto na pele aqui o ano inteiro, mas foi comprovado aí a tese do Alexandre, que está disponível aí para quem quiser procurar na internet. Tá? Então são vários critérios de desempenho que são comprovadamente atendidos, não só pela minha casa, mas o IPT e a Falcon Bauer fazem inúmeros testes, a Unicinos também já fizeram inúmeros testes para várias empresas que estão construindo em wood frame, comprovando que atendem todos esses critérios. Tá? Bom, é muita coisa para a gente falar, eu poderia estender aqui, falar um outro ponto que é muito importante, que esses sistemas construtivos têm ganhado muito espaço no mundo todo, é em relação à industrialização. Tá? Hoje a gente visita e a gente já vê aí muita construção industrializada em que a empresa produz módulos inteiros, já em 3D, né, digamos assim, em que já é quase como a indústria automobilística. Né? Produz os módulos, depois leva e só monta isso no canteiro, e isso ganha muito em velocidade de montagem, isso escapa dos problemas de intempéries, né, de tempos que a obra tem que ficar parada por conta de chuva, diminui risco dos trabalhadores, diminui desperdício, enfim, tem uma infinidade de vantagens. Inclusive, isso está começando aqui no Brasil. Tem um caso muito interessante dos hospitais que tem sido feitos, a Tec Verde está participando, dos hospitais feitos em módulos que foram montados em tempo recorde aqui. O primeiro, o Hospital M. Boi-Mirim, em São Paulo, o segundo está sendo montado em Porto Alegre, que é uma composição de estrutura metálica com estrutura de madeira, mas demonstra muito essa capacidade de fazer estruturas de alto nível. Para vocês terem uma ideia, esse do M. Boi-Mirim é um hospital feito pelo Hospital Albert Einstein, que é uma das maiores referências de qualidade de hospital no Brasil, e foi feito nesse conceito modular, construído, pré-montado em Curitiba e depois montado no local num tempo recorde aí para atender as demandas de urgência agora do Covid-19. Tá? Isso eu acho que é o grande próximo passo da construção civil. É uma revolução realmente que a gente consegue, e os produtos engenheirados têm um papel importantíssimo nisso. Os produtos engenheirados, sendo feitos para atender aquela determinada propriedade que a gente precisa, eles acabam atendendo com precisão e com otimização aquilo que precisa para uma estrutura pré-fabricada como essa. Tá? Com leveza, né, que é muito importante não ser muito pesado para industrializar numa cidade e transportar para outra quilômetros de distância, e com eficiência econômica, no final das contas, para que atenda aí tudo que a construção civil está buscando. Bom, eu acho que eu vou deixar agora para o Diego continuar, mas fico aí aguardando se tiverem questões, tá, Marco? Estou à disposição. Tá tranquilo, Stamato. Eu tenho duas questõezinhas rápidas aqui para a gente ver, depois eu vou pedir para você responder algumas perguntas aí, que está chovendo de pergunta para a gente aí. Nós estamos com 124 pessoas nesse momento nos assistindo. Mas assim, você comentou, Stamato, com relação à preocupação, e uma preocupação pertinente com relação à manutenção da madeira, manutenção de casas feitas de madeira, de qualquer projeto de madeira. Mas a gente vê a própria construção de alvenaria, se não tiver o devido cuidado, né, a devida manutenção, causa problemas sérios também. A gente vê alguns exemplos há um tempo atrás aí de pontes interditadas e praticamente condenadas por causa disso, né? Exatamente, Marco. É muito interessante, né? No caso da madeira, a gente teve esse período em que as pessoas, que os profissionais e o brasileiro deixou de entender da madeira e fez algumas coisas que não eram apropriadas, né? Tem muita coisa que a gente sabe quando a gente faz um projeto e executa uma estrutura de madeira. A gente sabe que determinadas coisas não são boas para a madeira. Por exemplo, enterrar a madeira no solo, ou deixar a madeira com o topo da madeira exposto à fonte de umidade, e mesmo a exposição lateral da madeira, se ela não tiver um tratamento ou uma proteção, não são bons para a madeira.
assim como não é bom para alvenaria. Tá? A gente sabe, acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver, por exemplo, aquela umidade ascendente no canto da parede, né, que faz fazer bolha na pintura, na base da parede. E é interessante que quando alguém vê esse tipo de problema na alvenaria, não identifica que aquilo é um problema da alvenaria. Ele pensa, poxa, quem executou isso aqui não fez a impermeabilização que deveria. E quando vê algum problema de manutenção na madeira, acha que o problema é da madeira. Não é. O problema é de não ter sido aplicadas as técnicas corretas de projeto e de proteção da madeira. E também de manutenção, né? Qualquer pintura tem uma vida útil, seja numa parede de alvenaria, seja numa parede de madeira ou de qualquer outro material. Tem uma vida útil, né? Como você bem mencionou, até o concreto, as pontes de concreto também tem lá a sua vida útil. A manutenção é bastante importante e é necessária para que a gente tenha a durabilidade das estruturas. Essa norma de desempenho que eu citei, inclusive, ela tem esse grande ganho. Ela estabelece que a gente projete uma estrutura com uma vida útil mínima de 50 anos. Né? O que a gente quer é muito mais, 50, 100 anos, para que uma estrutura tenha ali seu desempenho adequado. Mas essa norma também indica que o proprietário é corresponsável para que tenha essa durabilidade, porque ele tem que atender às necessidades de manutenção especificadas por quem construiu a casa. Tá? Todos são solidários para que tudo dê certo no final. Todo mundo tem que fazer a sua parte nessa manutenção. Tá ótimo. Só para a gente encerrar, se você pudesse aí nos dar uma luz aí, você é um que levanta essa bandeira há muitos anos já. O que a gente pode fazer para melhorar nisso, para que a madeira engenheirada seja mais amplamente utilizada no Brasil? Qual é o caminho que a gente deve seguir? Marco, isso é interessante, tá? Eu acho que o caminho é mais ou menos o que a gente está fazendo agora, é levar informação, tá? Levar informação e dar segurança para quem está interessado em construir em madeira e tem essas dúvidas, tá? É muito comum, as pessoas têm essas questões de durabilidade, mas a madeira vai pegar cupim, a madeira vai apodrecer, aí entra o tratamento, né? Existe tratamento. O Pinus recebe muito bem o tratamento que protege a madeira contra o apodrecimento, contra o cupim. As pessoas têm dúvidas quanto a essa questão que você me fez antes, de manutenção. Uma casa de madeira dá mais manutenção. Então, todas essas dúvidas, na verdade, são falta de conhecimento de que existem novas tecnologias que podem ser aplicadas. Tá? E aí entra aquilo que eu estava falando também, de que todo esse pacote de produto engenheirado, na verdade, vem como todo um novo conceito de construção em madeira, com um produto engenheirado, com controle de qualidade, com projetos apropriados, com ferramentas apropriadas para executar. Então, quando as pessoas começam a ver os bons exemplos, e eu sei disso porque a gente tem tido muita satisfação, muito sucesso de mostrar as obras que a gente fez, os nossos projetos, e muita gente fica impressionada. Nossa, mas prédios de 4 andares em madeira, pode? Como assim? E estão lá, estão sendo feitos, estão tendo sucesso de vendas, as pessoas que moram estão satisfeitas pelo conforto que esses prédios trazem. Então a gente precisa divulgar, como estão sendo essas lives agora, e muito mais, né? Poder divulgar que isso é bom, isso funciona. É lógico que funciona seguindo as técnicas corretas, né, seguindo as normas e sendo feito por empresas competentes. Tá? E acho que esse é o caminho. Tá? Joia. Muito obrigado aí pela explicação. É sempre muito engrandecedora os seus comentários aí. Tá? Eu que agradeço. Vamos lá. Continuamos ainda com 120 pessoas nos assistindo. Volto a agradecer, isso é muito gratificante para nós. Mostra que a gente está no caminho certo. E a gente vai caprichar mais. É a primeira, aí a gente está meio aprendendo aí. O Paulo, que tem bastante experiência, já nos deu uma luz aí, mas a gente vai aprendendo, né, Paulo? E vamos lá. Próximo palestrante, seu Diego Espírito Santo. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Se tem um cara que é apaixonado pelo que faz, é esse que vai conversar com vocês agora. Cada vez que o Diego vem aqui, ele nos dá uma aula de entusiasmo do que é se entregar mesmo ao trabalho. O Diego
nos ajuda bastante aí a desenvolver alguns projetos, e ele vai nos falar alguma coisa agora aí sobre a aplicação da madeira engenheirada na arquitetura. É um cara apaixonado pelo seu trabalho. Vamos lá, Diego. Olá, pessoal. Boa noite a todos, né? Boa noite, pessoal que está nos assistindo no Brasil todo aí. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui, explicando um pouco mais do nosso trabalho e da madeira em si, né? No sentido de que eu vou contar um pouco da história aqui de como conhecer o compost e a aplicação desse produto nos nossos projetos, né? E a aplicação no mundo afora, assim, né? Essa questão para a gente tirar um pouco desse paradigma, assim, de tudo que o Paulo falou, que o Stamato falou sobre né, manutenção, sobre durabilidade, tem uma coisa também que a gente que pergunta muito, e aí, Diego, pega fogo, como é que é? Né? Então, são essas coisas, essas dúvidas, assim, que se transformam numa cultura que veio de uma cultura do concreto há 100 anos atrás. O concreto veio como um milagre, né, da construção, que vai durar para sempre. E com o decorrer dos anos, a gente foi se vendo que o concreto não é tudo aquilo. Em 30 anos, a partir de 30 anos, já se tinha que fazer manutenção. E, ao contrário da madeira, por exemplo, a manutenção é muito cara, né, em relação a essa questão da manutenção. Então, assim, quando a Ecompost se apresentou aqui no escritório, eu me lembro até, eu olhei esse pedaço de madeira aqui, achei a textura super bacana, e aí eu fui atrás dessa questão da durabilidade, da resistência, às intempéries e tudo mais, e como o Paulo falou, assim, parece um material apaixonante, né? A madeira já faz parte assim, da minha formação como arquiteto, assim, já de muito tempo, assim, né? E aí, quando veio esse material com toda essa tecnologia aplicada, né, parece que, assim, o meu mundo se abriu, né, para um novo tipo de construção, né? Eu passei também um tempo nos Estados Unidos e via que lá se usa muita madeira, né? Corriqueiro usar madeira lá. E a gente estava, assim, quando eu voltei para cá, eu assim, pô, a gente tem que começar a usar madeira, né? E aí foi bem quase mais ou menos nessa época, assim, acho que uns 2, 3 anos na frente, assim, mais para frente, que a Ecompost veio. Aí, pô, tá aqui no nosso estado, tá fazendo um produto maravilhoso que é esse aqui, né? Então, nós vamos ter que usar. E começamos a pesquisar e usar e entrar em contato com o pessoal. Eu já visitei a fábrica, acho, umas 4 vezes, né, Marco? E cada vez que eu vou à fábrica, parece que o produto melhora mais ainda, assim, né? Então, assim, a gente... Eu fiz até queria até dividir a minha tela, assim, em relação essa questão, contar um pouco da história que estão fazendo, da história da madeira, assim, numa fotografia, né, que é de uso milenar, e aí seguindo o que está acontecendo no mundo e mais ou menos o que a gente está preparando aqui, né. E aí, em relação a essas questões de uso, né, como é que eu faço? Só faço para iniciar dividir a tela. Está todo mundo vendo aí? Aí. Tá certo? Tá bem aí? Isso, tá aparecendo, Diego. Tá bom. Então, em relação a prédios em altura, né, em relação à madeira, né, então a gente vê uma construção milenar dessa com 6 andares, né, se não mais ali, acho que é mais ou menos uns 6 andares, né, com madeira, e está aí até hoje, né, então
assim, eu vou passar rapidinho, porque a gente não tem muito tempo, né? Tem bastante coisa, muita imagem para mostrar, e mais ou menos o que... Então, assim, sobre o uso da madeira, né? A gente tem um arquiteto chamado Ken Fukuma, um arquiteto japonês, que ele usa madeira, assim, em grande maioria das obras, né, dele, e eu vim aqui falar sobre a aplicação da madeira, né? Então, assim, tantos projetos que são projetos pequenos, né, e a madeira sendo usada numa escala assim, menor na sua seção, mas em conjunto ela é transformada numa estrutura rígida, forte e única, né, unificada, né. Aí essa questão dos brises, né, que o Ken Fukuma usa também a madeira, né, então, e aí tu transforma aquele prédio que aparentemente seria uma vista assim de concreto, de aço, a gente dá mais esse conforto visual também, né, em relação ao prédio. Aí uma coisa que assim, quando a gente começou a estudar madeira, uma das coisas que me incomodava muito, até a gente teve uma reunião, o nosso mestre Stamato, assim, né, eu sou um cara inconformado, né, a gente vê coisas lá fora, a madeira tem que estar protegida e tal, então a gente, uma reunião com o Stamato, assim, a gente também conseguiu fazer com que a madeira aparecesse, né, para o externo, assim. Então, acho interessante, claro, né, que isso aí tudo vendo coisas que estão fazendo lá fora. Então, esse prédio é um exemplo, né, que a madeira pode ficar exposta, né, com essas manutenções e uso adequado dela. Então, assim, aí voltando para uma escala muito maior que um estádio de futebol, por exemplo, né. O escritório da Zaha Hadid fez esse projeto e já está aprovado para construção. Aí está ele. Aí, de novo, o nosso amigo Ken Fukuma, usando a madeira também na sua seção, numa escala pequena e fazendo um prédio de escala maior, assim. Então, a madeira no seu conjunto, toda unida, transforma numa grande estrutura, né? Então, é uma unificação aí de tecnologia e uso da madeira. Aí temos esse projeto do Renzo Piano, né, também que já tem alguns anos, né, de projeto pronto, construído, né, então, assim, se vê que também é madeira exposta, assim, né. Vamos passar um pouquinho mais rápido, só para ter, de novo, o Ken Fukuma fez um museu também com essa madeira exposta, então tem a parte interna. Então, as possibilidades, né, com criatividade e com tecnologia embutida na madeira, no material que há anos a humanidade usa, né, para fazer as suas construções, e aí a gente tem essas inovações, né, na tecnologia e no pensar também como fazer arquitetura com madeira. Então, isso é bastante gratificante para quem gosta dessa questão da madeira e também em relação ao meio ambiente, né, que foi falado nisso, né, essa captação de carbono e em relação também as construções de concreto e de aço, né, são materiais de extração, né, ao contrário da madeira, que é um material de colheita, né, então tu planta e colhe, né, uma montanha tu tira ela para tirar os metais e ela não volta, né, então a sustentabilidade também está nessa questão, né, do cultivo da madeira, de como também extrair a madeira, como colher essa madeira. Então, aí prédios aí na Austrália já prontos, né,
todo ele de madeira, inclusive com a base ali, esse pilar, né, é impressionante o que se dá para fazer com a madeira. Aí essas questões do pilares e vigas, e aí como o Stamato também estava falando sobre prédios mais altos, né, estão fazendo prédios mais altos que 20, 25 andares, aí esse prédio que foi projetado no Japão está com 100 andares, né, são 350 metros de altura, construído com madeira. Então a gente tem esses exemplos aí fora, assim, isso nos dá referência para começar a trazer essa arquitetura, né, na construção em madeira para cá, né. Então, assim, isso aqui é um projeto aqui do escritório, né, que dá o exemplo de como ela pode ser usada, né. Isso aí eu fiz brises, né, com a madeira decomposta, pilar também, vigas, tudo assim, e a arquiteto gosta muito de vão, né, e a gente faz algumas coisas assim que tem uns vãozinhos bacanas, e bacanas quer dizer grandes vãos, né, até 12 metros aí, a gente pode ter uma viga aí, e dependendo de como tu projeta ela vence esse vão, e é um material muito bom de usar, assim. Então, esse é um projeto pequeno, uma casa de 100 metros quadrados, né, feita também toda em madeira. Vou passar mais rápido aqui para a gente poder... essa também é uma casa, na verdade, também tem uma mistura de metálico, concreto e madeira, né, mas a estrutura da casa é madeira, então a gente consegue aplicar isso de maneira diferente, né, como falei, usando criatividade, né, a gente vai longe, né. Projetos pequenos, né, essa casa tem 145 metros quadrados, esses containers de madeira, né, afastados do chão também, até chegar a esse prédio que já recebeu um prêmio do prêmio Saint-Gobain, Habitat Sustentável, né, é um concurso nacional de arquitetura sustentável, e a gente está trabalhando nesse prédio aí, né, pessoal, com o professor Stamato aí, com o pessoal da Ecompost, e esse prédio vai ser também um dos prédios, um dos primeiros prédios no Brasil, né, a ser construído com estrutura de madeira. E o que mais que eu posso falar, assim? Então, assim, aí todo mundo me pergunta, Diego, e aí o fogo? Né, o professor Stamato pode me auxiliar nessas questões, né? Mas eu só vou mostrar mais um pouquinho, assim, do que... Então, esse prédio ele foi feito a estrutura de madeira e os brises também foram feitos de madeira, né? Toda a estrutura de viga pilar, né, com as inserções de emenda metálica, né, e com containers, tá? Vou pegar mais um prédiozinho aí que a gente está... Aplicações de madeira. Esse prédio também, 6 andares, né, a gente está usando, está em projeto ainda, né, todos esses projetos aí não saíram do papel ainda, mas vão sair, prédio de 6 andares, também, né, usando a lógica de estrutura mista, né, no sentido de concreto, aço, dessa viga de aço para cima, ele é todo de madeira, né, a gente pode ver nessa imagem interna que a gente fez aqui, né. Até projetos maiores, né, essa fábrica, ela tem 10 mil metros quadrados de fábrica, né, toda em estrutura de madeira, né, então, só para mostrar um pouco assim, a flexibilidade que esse material fornece, né, então, é gratificante, tá, assim, e aí, tá, vou vencer
25 metros de vão, consegue, aquele negócio de estudar as propriedades da madeira e inventar peças que suportem esses vãos, né? Nesse caso aí, eu usei 2 vigas de madeira, e essas 2 vigas de madeira tornando uma viga só, né? A gente, o Stamato também pode me ajudar aí, a gente transforma ela numa viga vagão, né? Então, ela vence um maior vão, assim. Então, para usar a madeira, para a aplicação da madeira, realmente a gente precisa estudar muito, estar em contato sempre com o pessoal de estrutura especializado, né? Em relação a cálculo e a uso e a cuidados dessa madeira. Então, a gente, olha só, em relação a conforto, né? Imagina tu trabalhar no escritório onde tu esteja rodeado de madeira e rodeado de natureza, né? Então, também bastante depende do projeto, né? Ventilação cruzada, iluminação, e trazer a natureza para dentro do projeto, né? Eu acho que a madeira faz bem esse papel, né? De trazer essa, até para dentro da fábrica, né? A gente fala de residências, fala de casas, de apartamentos, mas a gente também não pode esquecer que ela também é flexível e a gente consegue usar ela para a indústria também, grandes pavilhões, né? Depois dessa indústria aqui, está saindo mais alguns projetos aqui no escritório que vão ter essas dimensões, assim, né? E a gente pode usar. Pessoal, vocês podem me perguntar no meio da palestra, tá? Me perguntar ou me ajudar aí Diego, pode falar. Diego, vamos lá. Todas essas construções maravilhosas, tá? Aí você vai projetar, aí a Composter vai fornecer o material, e quem que vai construir isso aí? Como que você está vendo a mão de obra hoje no Brasil para poder desenvolver esses projetos? Essa, assim, como é um produto novo aqui no Brasil, é uma batalha que a gente tem que sair e correr atrás, né? Então, assim, eu sempre vou atrás de construtores que tenham essa gana que a gente tem aqui de construir da melhor maneira possível e deixar menos resíduos, né? Para esse nosso mundo aqui. E eu não sei se eu tive a sorte de aqui em Criciúma a gente, ou de repente a minha empolgação de empolgá-los, né, a produzir uma mão de obra que na verdade é uma mão de obra que é a mão de obra da estrutura metálica, né. Vamos dizer assim, as peças já vêm prontas da fábrica, né, é um grande Lego, né, que é montadora, a mão de obra é montadora, é apertador de parafuso, né? Então, assim, essa flexibilidade e a facilidade de montagem dessas estruturas também empolgam esses construtores, né? Aqui eu tenho uma residência, na verdade, assim, são peças, né? Não são peças estruturais, mas assim vem desde desse macro, né, estrutural, a peças de pergolado, né? Então, para mostrar a flexibilidade desse material, né? Inclusive, esse pergolado que eu tô mostrando aqui, ele está dentro do terreno da Casa 01. Né? Então, assim, é infinita as probabilidades do uso desse material. Assim, eu acho isso aqui é um chalezinho de 60 metros quadrados. Né? Então, a gente tem... Então, assim, voltando agora eu vou passar aqui rapidinho, só para terminar e eu sair do slide, né? Por exemplo, em relação a residências, né? Olha só, o conforto, essa casa é em Pelotas, né? Então, lá é muito frio, aí tudo que o professor Stamato falou sobre temperatura, sobre ambiente, né?
Se você me permite, Diego, já que você abriu a brecha para a gente referir... Vamos conversando. Você estava mostrando, assim, a gente percebe o conforto, inclusive visual, da madeira, e você falou das fábricas. Tem pesquisas sérias feitas e que têm impulsionado também o uso da madeira em muitos países, mostrando que as pessoas que vivem nesses ambientes com essa quantidade de madeira que a gente está percebendo, elas têm inúmeras vantagens para a saúde. Tá? Em escolas, as crianças têm um comportamento menos agressivo, em escritórios, as pessoas têm um comportamento assim, elas se tornam menos estressadas e mais produtivas, e até situações em hospitais, onde verificaram que a pressão arterial fica mais controlada, até o tempo de internação em hospitais, onde a madeira fica exposta realmente em ambientes assim, traz benefícios para a recuperação do paciente. E aí, ouvindo um outro arquiteto japonês, que eu não me lembro o nome dele agora, e ele falou uma frase que eu achei muito interessante, né? É que o homem urbano, pela própria condição urbana das grandes cidades, se distanciou muito da natureza. E criar ambientes com bastante madeira visível traz a tranquilidade e traz a sensação do homem estar mais próximo da natureza, mesmo estando em ambiente urbano. E isso que reflete na saúde e no bem-estar das pessoas que estão nesses ambientes. Eu vou só mostrar essa questão ali, trazer também a natureza. Na verdade, quando a gente está construindo com madeira, realmente isso que você falou, né? A gente traz a natureza para o nosso ambiente, né? E isso que tu falou, às vezes a gente tem o costume de falar que o homem quando a gente fala a natureza, né? Parece que a gente se põe a parte dela, e na verdade nós fazemos parte dela, né? E a gente se a gente começar a trabalhar com esse conceito de fazer parte, né? E trazer a natureza para dentro dos ambientes de trabalho, para as moradias, né? Com o material e também com que essa foto está mostrando, né? Um ambiente de fábrica que tu tá trabalhando ali e tu tá vendo uma árvore lá fora também, além de estar com árvores aqui dentro, né? Então, é interessante, né? E em relação à leveza do material também, eu tenho que mostrar uma foto que aqui é até meio engraçada, né? Quando eu for visitar lá a fábrica, eu gosto muito de ficar testando um monte de coisa, né? E aí essa foto aqui, né? O Paulo falou em relação à leveza do material, né? Então, olha só, é uma viga eu acho que está com 5 metros ali, com 60 centímetros, né? E eu estou levantando ela com a maior facilidade possível. Então, assim, é leve, só que é muito resistente ao mesmo tempo, né? Então eu acho incrível isso. Eu vou sair um pouco agora para a gente tá conversando nesse nível de... Eu tenho para acrescentar aí, está mostrando muitas fotos aí bonitas de prédios e tudo mais, mas nós temos aqui em Mato Grosso do Sul uma construção feita pela Tec Verde, uma área, um condomínio, chama-se Residencial Castelo Branco, que foi feito pela Minha Casa e Minha Vida, são 480 ou 680 casas, construídas pela Tec Verde, que estão aqui no Mato Grosso do Sul. Minha Casa, Minha Vida, entendeu? Dá também para fazer casas de baixa renda, são 48 metros quadrados cada casa, 2 dormitórios. Está aqui, para quem quiser ver. Tem aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Tem vários condomínios grandes no Brasil, condomínios grandes feitos 100% de madeira, né? Agora, precisa mudar essa mentalidade. É que vocês falaram, precisa do quê? Mais informação. Nós precisamos o quê? Informação. É isso que a gente vai querer fazer nessas lives, fazer no congresso, levar informação. Quanto mais informação, você vai destruindo os mitos, você vai mostrando. Você mostrou imagens maravilhosas aí. Você também quer uma casa daquela, quem não quer, né? Claro, e até eu falo assim de convencimento, até a Google, né, deixou de investir em viagem espacial para fazer uma cidade inteira de madeira no Canadá, sabe? Então, assim, não é à toa, esse movimento não é à toa, né? A gente está sabendo que 50% dos resíduos, 53% dos resíduos no mundo vem da construção civil,
né? Isso dos produtos, eu estou falando de plástico, de materiais do uso do dia a dia, e 53% vindo da construção civil. Olha só, é muita coisa, pessoal, né? A gente está jogando lixo na nossa casa, na verdade, né? Que é o nosso mundão aí. Então, pô, a gente trabalha industrializando a construção civil, né? E capturando carbono, que nem o Paulo falou, a gente está agregando bastante para a nossa casa, né? Para o nosso planeta. Então, é muito importante essa mudança, né? Essa mudança mental e de atitude, né? Aqui no escritório, a gente, não é só eu que sou empolgado, a gente costuma empolgar todos que estão na volta, assim, né? Inclusive essa live, né? Os arquitetos aí fora do Brasil aí se empolgar e começar a estudar sobre madeira e tá cada vez mais projetando, né? Em madeira no Brasil. Quando eu falo que casa de madeira é casa de pobre, eu sempre faço essa analogia, a casa do Bill Gates custou milhões de dólares, é feito de madeira. Vai lá falar para ele que casa de madeira é casa de pobre. Não, isso aí já tá, eu acho que a gente já está mudando essa mentalidade, né? Eu mostrei algumas residências ali que de pobre não tem nada, né? Mas mesmo pessoal, também... Oi. Diegão, precisamos dar uma entrada nas perguntas aqui, que são várias, eu preciso da ajuda de vocês para responder, tá? Vamos lá. Podemos começar um pouquinho? Tá? Vamos. Nós temos aqui a Eunice Shoji. Eunice, você fez inúmeras perguntas lá, nós vamos entrar em contato com você depois para tirar as suas dúvidas e discutir todos os assuntos que você tem, tá bom? Agradeço muito a sua participação, mas nós vamos entrar em contato o mais breve possível. Primeira pergunta que nós temos aqui é para o Henrique Recidive, que faz a segunda pergunta. A iComposite produz colunas ou somente vigas? Henrique, a iComposite produz vigas e pilares, com certeza. E a madeira engenheirada é indicada para estruturas verticais? É indicada, desde que acompanhada por profissionais habilitados para fazer isso, né? Então, sempre com a supervisão de alguém capacitado para poder dimensionar. Tá bom, Henrique? Vamos lá, uma pergunta para o Roma. Tá aí, Roma? Vamos lá? Tô aqui. Roma, o Vinícius Taborda está perguntando o seguinte: como o pessoal do Canadá, Estados Unidos e países da Europa tratam as manutenções das casas? Vocês pegaram alguma ideia de fora para essas manutenções, para a construção em madeira aqui no Brasil? Para ser bem sincero, eu não tenho muita informação sobre como é feito o tratamento, como é feita a manutenção dessas casas. Mas, obviamente que, assim, a indústria da construção civil, principalmente na América do Norte e nos Estados Unidos, ela é muito mais rotativa do que no Brasil, né? Nos Estados Unidos, até pelo custo da construção de uma casa, fica mais viável você fabricar a casa e depois de 30 anos você enjoou ou tem um novo comprador, eles derrubam e fazem uma casa nova. Eu acho até que a pergunta cabe mais talvez para o Stamato do que para mim. O Stamato talvez tenha até um pouco mais de ideia sobre manutenção de estruturas em LVL do que eu. Ok, Stamato quer complementar alguma coisa? Sim, na verdade, eu não diria que tem mais ou menos manutenção sendo LVL ou outros. Na verdade, o que a gente pode ver é o seguinte: aqui no Brasil a gente tem com a iComposite um LVL tratado com CCA, né, ou CCB, que já é um produto que impede o apodrecimento e o ataque de cupins. Então, isso por esse tratamento é que a gente tem uma possibilidade de redução de manutenção. Eu conheço poucos, na verdade eu vou confessar, não conheço nenhum outro país que produz LVL tratado.
com um preservativo anti-cupim ou anti-apodrecimento. O que acontece é que aqui no Brasil a gente tem um clima muito mais agressivo para ataque biológico, né, para degradação da madeira, do que, por exemplo, na América do Norte ou na Europa. O país que mais produz LVL no mundo é a Finlândia. Eles não têm essa mesma preocupação que a gente tem aqui com o cupim, por exemplo. Tá? Então, eu acho muito interessante chamar atenção para o fato do LVL estrutural da Ecomposites ser tratado com CCA e CCB, ou CCB, desculpa, e entro até na provocação que o Diego fez para mim, de que ele mostrou todas aquelas estruturas com a madeira aparente, e que a gente estava discutindo isso sobre o projeto do prédio, da madeira ficar aparente ou não ficar, e isso pode gerar mais problemas de manutenção. Então, a gente tem recursos de projeto para minimizar isso, porque uma coisa é o problema da madeira se degradar com a exposição ao tempo, seja por apodrecimento, alguma coisa assim. Isso a gente resolve com o tratamento, ou, em outros casos, resolveria com um detalhe de projeto. O outro é a questão da aparência. A madeira diretamente exposta, ela vai ficar com aquele aspecto de envelhecida, ela vai apresentar pequenas fissuras, aí é uma questão mais estética. Tá? E aí entram outros produtos de proteção, que muitos que a gente usa são a base de stain, né, como o Polistain, o Osmocolor, ou os produtos tipo Cetol, que protegem a madeira exposta. Essa preocupação de proteção não é diferente em função de cada país. Na verdade, a manutenção tem que ser feita corretamente, independente de onde estiver, senão a madeira vai degradar. A questão é apropriar aí o tratamento que vai ser feito para a condição de exposição da madeira, se ela vai estar ao tempo, se ela vai estar interna, se ela vai estar enterrada, esse tipo de condição de exposição. A responsabilidade estrutural é diferente, a gente tem que se preocupar com um pilar que segura toda uma estrutura de uma forma, e menos com uma peça que é só um revestimento externo, um brise, alguma coisa assim. Tá? Então são esses fatores que são mais importantes na hora de estudar como que vai fazer a manutenção de uma estrutura de madeira. Tá ótimo, então. Tá explicado. Obrigado, professor. Próxima pergunta é para o Paulo. Por favor, Paulo. Do nosso amigo aí, André Modesti. Ele está perguntando o seguinte: quanta madeira nativa do norte interfere no mercado de construção? Você tem essa informação para passar para nós? Não tenho essa informação para passar, não, porque como a gente trabalha mais com a parte de madeira, de florestas plantadas, eu não tenho essa informação, mas eu tenho uma informação muito importante, que uma vez eu fui para Gramado fazer uma reportagem, e fui numa fábrica de móveis lá de Gramado, e aí eu comecei a entrar na fábrica com um vão grande, nada de madeira, aí um pouco de madeira lá de eucalipto no fundo. Aí no meio da reportagem eu perguntei pro dono da fábrica, mas você está faltando madeira? Qual o problema? Não. Mas por que está tão vazio seu pátio de madeiras? Ele falou que antes eu tinha que aproveitar a época de seca e comprar madeira da Amazônia e trazer tudo uma vez só. Porque quando chovia, não vinha mais madeira. Então eu enchi isso aqui de madeira para poder trabalhar o ano inteiro. Agora não. Agora eu trabalho com madeira. Na verdade, ele trabalha com eucalipto, pino e MDF. Eu trabalho com madeira num raio de 500 quilômetros aqui da fábrica, eu passo a mão no telefone e as pessoas me trazem e eu mantenho um estoque pequeno. Ou seja, eu não preciso gastar um monte de dinheiro, ficar com aquele monte de madeira aqui, me esperando a melhor época para ser utilizada. Ou seja, estou economizando, estou pegando esse capital e investindo na empresa. Ou seja, essa é uma das facilidades da madeira engenheirada, né? Agora você tem, lógico, você ouve aí muita gente falar cedrinho, não sei o quê, um monte de madeiras que já estão não se usam mais, né? Não tem como trazer essa madeira, estão ficando proibitivas e tudo mais. Lógico que você pode usar as madeiras vindas da Amazônia, coletadas de acordo com normas e tudo mais. Sim, lógico, vai poder usar? Vai. Mas é que o Stamato falou agora há pouco. Mas que espécie que eu estou trazendo? Essa madeira é a mesma que eu estou querendo, né? Você já não tem mais madeira, você já não pode mais trazer alguns tipos de madeira que são proibidas de serem cortados e colhidos lá fora. Então, o que vai acontecer agora, no futuro?
Nós vamos usar madeira de floresta plantada, que é diferente dos países acima do Equador, né? Eles usam madeira nativa. Você vai lá para a Finlândia, tem 28 milhões de hectares de florestas que utilizam as florestas nativas. O Canadá, a Suécia é diferente, é outra realidade, né? Então, ou seja, nós temos hoje condições, o país que nós temos, com qualidade de madeira que nós temos, nós somos o país que tem a maior tecnologia em plantio e colheita de eucalipto e pinos do mundo, né? O eucalipto vem da Austrália. Nós somos 10 vezes, temos mais tecnologias do que tem a Austrália hoje, ou seja, nós temos pessoas capacitadas, temos universidades capacitadas, temos indústrias capacitadas, temos tudo na mão. O que falta, no caso do uso da madeira na construção civil, é só questão de informação, normas técnicas, mudar a mentalidade e, como eu sempre brinco, correr para o braço. Paulo, até para complementar, Marco, para complementar essa pergunta aí, um dado interessante é que, assim, se você vai numa loja de construção, numa madeireira, comprar a madeira nativa serrada, do valor que você paga, e você vai receber você perde 30% a 40% dessa madeira, diferente, por exemplo, da madeira engenheirada do LVL, que o que você pagar é o que você vai ter dessa madeira lá, porque a madeira já foi beneficiada, né? Então, esse é um dado bem interessante que eu acho para complementar essa pergunta. Ótimo. Obrigado aí pelas colocações. Temos mais um aqui, do nosso amigo Manuel Pedro Lima, onde ele fala o seguinte: a cultura do povo gaúcho está difícil de aceitar a madeira engenheirada. O que devemos oferecer? Manuel, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, é informação, tá? É munir as pessoas que têm interesse de informação, de como fazer um projeto bem feito, tá? Vamos lá, próxima pergunta para o Stamato, né, do André Modeste. Professor, como fazer essa divulgação para o consumidor final? Uma coisa é falar entre profissionais, outra é explicar e convencer o cliente final. Isso é uma pergunta bastante interessante, né? Eu não sou exatamente da área de comunicação, talvez aí o Paulo possa ajudar nisso, nessa resposta. O que eu sinto é o seguinte: a gente tem um conjunto de empresas desenvolvendo tecnologias relacionadas aí à nova forma de usar madeira, né? Vários produtos engenheirados sendo produzidos no Brasil. Ainda é pouco se a gente comparar com o resto do mundo. Se a gente for ver aqui, hoje a gente tem aí 5 ou 6 empresas fazendo laminado colado, temos a Ecomposite fazendo LVL, temos 1 ou 2 empresas fazendo CLT, mas temos uma infinidade de empresas fazendo compensado. Enfim, tem um parque de empresas desenvolvendo, tem as empresas que estão fazendo wood frame, que acho que contribuiriam muito, e unir forças, tá? Eu acho que principalmente unir forças para fazer uma divulgação mais ampla, mostrar que é um setor organizado, que isso não é uma ideia esporádica de uma empresa. Fazer uns processos de divulgação mais interessantes aí. Eu acho muito interessante o seguinte: com poucas coisas que a gente faz em relação à madeira, a gente recebe um retorno muito grande, porque a madeira tem um apelo, parece que as pessoas se apaixonam pela madeira, tá? E tá aí o Diego para comprovar isso, inclusive. E isso não precisa muito, mas precisa ser feito de uma forma coordenada, mostrar bons exemplos, fazer as construções de uma forma coerente e correta. Eu acho que a gente está no caminho, tá? Um dado interessante que eu tinha até separado para minha palestra e esqueci, é que a gente tem acompanhado nos últimos anos, praticamente a gente tem dobrado a quantidade de construções em wood frame no Brasil. O ano passado foram entregues 1.130 unidades habitacionais em wood frame. No ano anterior tinham sido 400 e pouco. Nesse ano, não sei aí se com essa questão da pandemia se vai ser afetado ou não,
mas a expectativa era acima de 2.000 casas. Então, ó, voltando, eu falei numa ordem ruim aí, né? 2 anos atrás eram 400 e poucas casas, no ano passado 1.130, e nesse ano temos expectativa de 2.400 unidades habitacionais. Então estamos crescendo, acho que a gente não tem nem muitas condições de explodir de uma hora para outra, acho que temos que ter um crescimento sustentável de uso desses materiais para que a gente forme mão de obra que saiba executar, para que as empresas se preparem para produzir esse tipo de estrutura e para que quem produz a matéria-prima, para quem produz os produtos engenheirados, tenham condições de se estruturar para fazer um bom produto, testar e avaliar. Tá? Mas eu acho que cabe também entender como funciona a comunicação. Isso não é exatamente a minha praia aí. Acho que o Paulo, se puder contribuir, agradeço. É o que a gente vai tentar fazer no Congresso Baiano de Envolve, né? Você está, desde o começo, acompanhando. O que a gente vai tentar fazer lá é isso. A gente vai trazer todo mundo que está falando do setor. Vão ser 3 dias de palestras ao vivo e com transmissão ao vivo, né? A gente quer falar com um monte de gente. A gente está com apoio aí do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, que fala com 34 países. Eles adoraram a ideia. Tem gente da Argentina, da Finlândia, dos Estados Unidos, um monte de países querendo saber o que está acontecendo no Brasil, querendo se informar. Graças a Deus tem gente querendo se informar, né? Que está vindo atrás da informação. E eu, da minha maneira do possível, estou levando essa informação para o maior número de pessoas possíveis. E aqui está um exemplo. Depois que esse vídeo ficar pronto, você vai ver o barulho que eu vou fazer para mostrar esse vídeo para todo mundo. Ou seja, então assim, nós temos que mostrar isso. Né? Nem todo mundo pode assistir hoje, porque hoje eu não sei o que aconteceu no mercado, até brincamos aqui entre a gente, né? Acho que hoje, dia 26, eu tinha umas 8 lives hoje nesse dia aqui, inclusive uma do setor, que acabou agora há pouco. Então, assim, tem um tumulto de lives. Mas as pessoas estão preparadas para ouvir depois, assistir o vídeo completo e tudo mais. Ou seja, vamos cada vez mais levar essa informação para quem quer, para quem está a fim de aprender, quem quer. Ou seja, estão aqui os profissionais, estão todos aqui. Entre em contato com a Ecompose, pega o e-mail de todo mundo e vamos fazer uma rede para trocar essas informações. Porque o que falta para muitas pessoas é informação. Eu conheço o chefe-geral da Embrapa Floresta, que contou uma história muito interessante, o Eric Scheitzer, para mim, que a casa dele é de madeira, que é de pinos. Um dia ele levou um profissional da Embrapa Floresta lá para conhecer, um engenheiro. Ele falou assim, sua casa de madeira, que legal. E que madeira que é? Ele falou, pinos. Ah, mas pinos não é madeira. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou obrigado a ouvir essas coisas, né? Ou seja, tem muita coisa para ser mudada, muita mentalidade para ser mudada nesse país ainda. Deixa eu só complementar um pouquinho em relação a essa questão do consumidor final. A gente também, não basta ser... construir um prédio de madeira, projetei um prédio de madeira, vamos lá, né? Quem é que vai querer construir? Qual é o cliente, né? A gente não basta ter só paixão e gostar da madeira, né? A gente tem informação técnica, né? Para isso que essa live tá servindo. Então, todas as informações técnicas em relação à madeira da Ecompose, por exemplo, a cola que eles usam, né? Todo o processo de fabricação da madeira estruturada, isso aí conta bastante, né? Para tu indicar o produto, tu tem que conhecer ele e tu tem que acreditar nele, né? E não é acreditar por só acreditar, é acreditar porque tu tem informações que qualificam esse produto para ser usado, né? Então, para o consumidor final, tem que chegar a essas informações. Tem durabilidade, tem resistência, tem leveza e é de fácil aplicação, tu entende? Então, são essas grandes questões que tem que chegar no ouvido do consumidor final. Pessoal, estamos caminhando aí para quase 2 horas de live aí, estamos precisando terminar. Então, agradeço imensamente a participação de vocês, foi muito engrandecedor esse bate-papo aí. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também aproveitaram bastante, porque é uma enxurrada de perguntas aqui que nós tivemos, e a gente não vai conseguir responder quase nada perto do que tem aqui, mas a gente vai tentar no decorrer da semana aí ir respondendo para todos, tá? Se alguém quiser fazer alguma colocação rapidinho para a gente poder encerrar, fica à vontade. Vamos pela ordem, então, de apresentação. Vou eu primeiro agradecer vocês aí pelo convite, agradecer a todo mundo que estava nos acompanhando.
Obrigado aí pela audiência e dizer que contem conosco, né? Contem com todos os profissionais que estão aqui para levar informação. Se eu sou profissional hoje, eu estou interessado, eu ligava amanhã cedo para a Ecompose, eu quero saber mais. Né? Perfeito. Então, obrigado. Que venham, informação nós temos. Joia, muito obrigado. Stamato? Roma, desculpa. Roma? Vamos lá. Só agradecer também ao convite da Ecompost e a quem estava aí na live assistindo a gente. Obrigado. E qualquer dúvida... Obrigado, Roma. Stamato? Bom, agradeço também o convite da Ecompost. Como eu disse e insisto, é desse tipo de ação que a gente precisa para desenvolver o sistema, levar informação para que as pessoas se sintam mais confiantes. Eu acho que tem muita ação a ser feita. Eu acho que eu mencionei aqui o IBRAMEN, que é o Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas de Madeira, que agora está sediado em Florianópolis, que tem um trabalho muito grande nesse segmento de divulgação. O Núcleo da Madeira, que é um grupo sediado em São Paulo, também tem tido muita ação nesse sentido. E eu acho que a gente precisa, com tranquilidade, com sabedoria, levar a informação precisa, tanto para o cliente final, quanto para engenheiros e arquitetos que querem aprender mais sobre o assunto, quanto para as empresas que querem desenvolver novas soluções, tenham aí profissionais que atendam essas demandas aí, tá? A gente tem como fazer isso, a gente já tem muitas normas brasileiras, tem normas internacionais, então vamos em frente fazendo essas divulgações. Estou à disposição também da Ecompost ou de todos aí que estão assistindo para resolver, para tirar dúvidas, e podem procurar a gente. Acho que depois o Marco aí vai dar os caminhos para que isso seja feito. Tá? Então agradeço a atenção de todos que ficaram aí 2 horas nos ouvindo. Acho que isso é um ótimo sinal de que tem gente interessada nesse assunto. Vamos em frente. Obrigado. Obrigado, professor. Diegão? Eu também gostaria de agradecer a todos os profissionais aqui pelas informações, né? A gente sempre aprende um pouco mais, né? Cada conversa, cada reunião que a gente tem com esses profissionais, e cada visita à fábrica também a gente sempre aprende, né? E gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui, levando informação para todos, né? Então, o sonho aqui do escritório é cada vez mais construir em madeira, né? E a gente às vezes sempre brinco com o Hudson, né? Vamos construir cidades de madeira. Né? Joia. Tá? É isso aí. Então, agradeço muito a todos vocês, tá? A gente vai continuar, a partir de agora nós teremos as nossas próximas lives, e a gente vai conversando. Queria deixar o pessoal, todos os nossos telespectadores, que os canais da Ecompost estão abertos para as dúvidas. O que vocês precisarem, nós estaremos à disposição para poder ajudar. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, aos nossos palestrantes aí que foram brilhantes nessa noite, e até a próxima. Tá bom, muito obrigado. Obrigado.